Durante muito tempo, o varejo foi pensado apenas como um lugar de compra. As pessoas iam ao comércio para resolver necessidades. Hoje, cada vez mais as pessoas procuram lugares para viver experiências, encontrar pessoas, trabalhar, se divertir, conviver e criar memórias. Essa transformação fez com que espaços tradicionais do varejo, como os shopping centers, deixassem de ser apenas centros comerciais. Eles passaram a se tornar centros de experiência, de convivência e de cultura urbana. Esse é o Pode Ser Bem Melhor, um podcast sobre gestão de serviços e gestão da experiência do cliente. Um espaço de conversa para líderes, gestores e profissionais que acreditam que oferecer boas experiências começa dentro das organizações, na forma como cuidamos das pessoas, pensamos os espaços e criamos conexões entre marcas e comunidades. Aqui a gente fala sobre cultura, comportamento, inovação e liderança. Porque no final do dia, toda boa experiência nasce de decisões conscientes sobre como queremos servir as pessoas. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o futuro do varejo, a transformação dos shopping centers e o papel desses espaços na vida das cidades. Antes de começarmos, já aproveito para pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse episódio com alguém que se interesse por liderança, inovação, experiência e malls. Porque quando a experiência melhora, o negócio melhora. E tudo pode ser bem melhor. Hoje nós temos aqui dois convidados especiais, Lúcia Mota, diretora comercial e de marketing da CG Malls, e Cláudio Guaranis, que eu recebo com muita alegria. Cláudio Guaranis é engenheiro civil de formação e um dos profissionais mais experientes do país na área de planejamento, desenvolvimento, gestão de centros comerciais. Ele é fundador e diretor-presidente da CG Malls, empresa especializada no planejamento, desenvolvimento e gestão de shopping centers e empreendimentos multiuso. Ao longo da sua carreira, ocupou posições de grande destaque no setor. Foi diretor-presidente da Brascan Shopping Centers, uma das empresas importantes na expansão desse mercado no Brasil, e também atuou como vice-presidente de relações com o mercado da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers. Hoje, Cláudio é reconhecido como uma voz influente quando o assunto é o futuro dos centros comerciais. A transformação do varejo e a criação de espaços que conectam marcas, serviços e pessoas. Cláudio e Lúcia, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Ser Bem Melhor. E eu acho que mesmo vocês tendo construído essa história toda, eu e Lúcio aqui, estamos aqui, Lúcio como um grande professor e também coordenador num determinado momento na Fundação Getúlio Vargas, num programa junto com você, de programas de MBA na área de centers, Foi inovador no Brasil, MBA de gestão de shopping center, foi uma grande parceria construída com o Cláudio e a Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Center. Formou mais de 80 executivos num período muito importante na história do shopping center. Foi o ano de 2004, foi quando houve uma mudança no mundo e houve uma atenção especial das grandes cadeias internacionais para virem para o Brasil. Então, nesse momento, as parcerias começaram a acontecer e havia uma necessidade de formar novos executivos para a expansão desse mercado. Então, estávamos na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. É isso. As oportunidades estão aí, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela apresentação. A Lúcia também, com certeza. Minha parceira de 30 anos. Enfim, estamos juntos aí nessa luta boa. Como você falou, Maurício e Lúcio, nós acreditamos que pode ser bem melhor. E educação. Então, assim, esse ponto que você falou da Abrace, que a gente criou um MBA, assim, não existia isso. A Abrace não tinha um programa... Um braço de educação. De educação. Então, assim, era meio, ok, vamos fazer e tal. A indústria, na época, era uma indústria de excelência, com certeza. Eram os melhores profissionais? Sempre. Era o melhor engenheiro, era o melhor cara de marketing, era o melhor comercial, mas melhor mesmo, o melhor da cidade.
se tivesse um shopping. É importante, quando você fala em indústria, as pessoas terem consciência que existe uma coisa, um termo chamado a indústria do shopping center. Quer dizer, ela se posiciona como indústria. O que nós somos? Uma indústria. Uma indústria, produção. Exatamente. Que nasce em 60, né? É aqui no Brasil, 70, 80. por exemplo, o Rio Sul, vamos falar do Rio de Janeiro. O Rio Sul, 1980, inaugurou em 1980, baseado nos shoppings americanos, que desde 1940, alguma Mas coisa. acho que em Guatemi, em São Paulo, foi... Em Guatemi foi um antes, mas aqui no Rio de Janeiro foi o Rio Sul. Iguatemi foi da década de 60. É E a isso. gente aqui 70, 80, forte, né? Aí, normalmente, o que cresceu mesmo foi 90. Até 80 inaugura o Rio Sul, 81 inaugura o Barra Shopping, quer dizer, aqui no Rio Sul. Aí logo mais um tempo depois veio Plaza Shopping e o Norte Shopping. Eram shoppings do Rio, né? Esses 4, assim, cada um na sua área de atuação. Mas o que não tinha na indústria era a gente, que esses 4 shoppings absorviam os melhores, com certeza. Mas outros shoppings começaram a nascer. E a gente falava, precisa educar, precisa formar profissionais, né? Profissionais. Aí, numa pelada, que eu e o Lúcio sempre jogamos juntos, a gente falou assim, criamos essa ideia, o Lúcio na fundação já estava fazendo marketing. Ele estava fazendo MBA de marketing. MBA de marketing lá. Vamos lá, vamos criar. Falei, é isso, vamos criar um MBA. Isso. E na pelada, antes da pelada, a gente sentava lá e desenhava todos o projeto. Vamos dar um mérito aqui ao superintendente da Fundação Getúlio Vargas, professor Paulo Lemos, que acreditou, que na época falou assim, gostei da ideia, vocês conseguem trazer essa ideia essa semana aqui para a gente? E a gente foi lá, apresentou, e ele, assim, a fundação foi assim um primeiro MBA executivo fora das áreas tradicionais, porque ela tinha lá um MBA de finanças, tinha um MBA de administração, mas um MBA de gestão de shopping center era uma coisa inovadora. Foi ousado, né? Foi ousado. A questão ousada. Inovador, realmente. E aquela coisa que foi um momento que, como o Cláudio bem colocou, nós seguimos os modelos de shopping center americano e canadense. Sim. Né? Então, existia um curso de MBA, não era um MBA, era um curso de shopping center nos Estados Unidos. Então, não existia nada disso. Então, a gente trouxe esse modelo e aí foi muito legal, porque a gente juntou a experiência acadêmica da Fundação Getúlio Vargas com os profissionais de mercado. E a FGV reconheceu nos profissionais de mercado, que são pessoas como o Antônio Pierotti, que construiu, naquela época já tinha construído mais de 20 shoppings, então deu para ele o título de programa realmente executivo. Executivo. O executivo de mercado assinando através de uma metodologia FGV, com a chancela FGV. E a gente juntando professores da FGV das disciplinas teóricas com os profissionais de mercado. Então, isso trouxe um mix muito interessante. E formamos aí vários profissionais que estão hoje em cargos e isso abriu, executivos. porque também era um mercado fechado, né? Assim, era um mercado ali que as pessoas se conheciam e era muito fechado. Vocês se formavam, inclusive, dentro do... Né? Você cansou de formar... Claro, você formava por empresa. Cada empresa cuidava da sua... Do seu quintal. Do seu quintal. Vamos formar gente. E antes de eu começar aqui o nosso papo aqui, deixa eu agradecer nossos patrocinadores, né? Sim. Sintetizando 2569, 6969, né? Muito utilizado no shopping center. É um pouco mais caro, mas é muito melhor. E também a nossa indústria Sol e Neve, né? Que é uma indústria de sorvete, uma indústria que hoje compete com as grandes, está entre as 5 maiores indústrias de sorvete do país. E já com mais de 8.000 pontos de venda. Vários em shopping centers. Já em alguns shopping centers, mais de 200 lojas próprias, e que acreditou aí na nossa possibilidade de conversar com executivos como vocês, para que a gente pudesse disseminar um pouco mais sobre experiência, porque as duas marcas, elas têm aquela fala que você iniciou, Cláudio. Elas primeiro acreditam em pessoas, né, tratamento. E já começando esse gancho de experiência, queria saber de vocês, Lúcia, né, e Cláudio, né, o que é a importância dessas pessoas para a gestão e para a melhor experiência desses nossos convidados, hóspedes, ou seja, a hospitalidade está presente
dentro dos shoppings? Então, vou voltar um pouquinho atrás, quando você falou do início, né? Rio Sul, o primeiro shopping, nasceu em 1980, baseado nos shoppings americanos, mas shoppings americanos de 20 anos atrás. Então, Já chegou defasado. Já chegamos atrasados. Isso. Quando o Rio Sul inaugura, ele inaugura atrasado 20 anos em tecnologia de shopping. Então, como é que o Rio Sul ele inaugura? Todos aqui vão lembrar. Era uma armadilha de consumo. Você não podia ter janela, não podia ter luz zenital. Por quê? Banco para sentar. Você não podia ter banco para as pessoas sentarem, Relógio. porque as pessoas têm que circular. Não podia aparecer relógio, porque as pessoas tinham que perder a noção do tempo. É tudo uma armadilha de consumo. Olha como é que o Rio Sul inaugura. Em 1990, veio Collor, tira o dinheiro da população e emergem todos esses problemas que eu acabei de falar. E aí, como é que faz? Aí sorte a minha, cheguei na indústria de shopping center em 1990, exatamente vindo da Mesbla. Então, E era uma grande experiência de varejo. de da época. varejo. Meu sonho de consumo, eu era office boy naquela época, e eu passava na porta da Mesbla e vinha a meca do capitalismo, lancha, tudo. Vendia tudo. Vendia tudo. Do foguete ao alfinete. Eu fui da Mesbla, fui gerente da loja do Rio Sul na Mesbla, uma loja Na do Rio Folia, Sul. né? Foi Não, depois, mas a Mesbla, loja de departamentos do Rio Sul, Me lembro que tinha um paleta dentro da Mesbla, não tinha? ela tinha 9 mil metros quadrados. Uma loja tinha 450 funcionários, uma loja dentro do shopping. A lancha 3 eu não podia andares. comprar não, mas o milkshake eu tomava. Tudo, tinha Banana lanchonete, Banana split. tinha lanchonete dentro da loja, tinha o Snooki Cook, que é aquele era um espetáculo. Enfim, fiquei lá durante um período e conheci shopping center, conheci a história de shopping center. Os caras gostaram de mim, me convidaram para sair. Na época, a Mesbla não me deixou sair, me promoveu e tal, foi bacana. Mas em 1990, aí não teve jeito. Eu vi a Mesbla também inchar de executivos ótimos e tal, mas também não tinha. Aí eu voltei, eu fui procurar o Rio Sul, que tinham me convidado, e, por sorte, de novo, tinha lá uma vaga esperando para mim como superintendente de shopping. O bom filho a casa volta. Isso. Aí entrei no shopping, conheci a Lúcia. É. A Lúcia era da área de pesquisa. Bom, Pesquisa. eu estou falando isso porque vai chegar nas pessoas. Para poder te responder. Isso. Aí, pesquisa. Ó, eu olhava para. Eu sentia aquele impacto do Rio Sul. Tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada. Os problemas emergindo. O Collor apertando, aquela coisa. Vamos fazer alguma coisa. Vamos na pesquisa. E aí, na pesquisa, ela fazia pesquisa tradicional, mas ela vinha com uma perguntinha. O que falta no Rio Sul? Essa perguntinha era Matadora. matadora, fundamental. Ouviu o cliente, né? Direto. Ouvi o cliente exato. direto, porque para o shopping center... Eu ia para campo, quer dizer, eu entrei, foi quando eu entrei em 89, um pouquinho antes dele, que era justamente nessa função de pesquisa. Então, era pesquisa de perfil do consumidor, pesquisa de opinião, para a gente poder buscar todas as informações necessárias ali Na para a época, transformação. foi um negócio tão doido que na época que eu entrei na área de shoppings, o principal cliente do shopping era o lojista. E não Tinha cabeça isso para o consumidor. completamente errado. Então, eu lembro que a gente implantou isso. Não. Nosso principal cliente é aquele cara que entra ali, estaciona lá, vai procurar o que ele quer, vai tentar cumprir, né, as necessidades dele. Esse é o nosso cliente. E aí ela foi buscar. E aí perguntava, o que falta no Sul? Falta loja americana, falta drogaria, falta cinema, Banco. falta banco para sentar, Eu acho que essa falta água para beber, porque também não podia ter água, tinha que comprar água. Olha, a gente começou a ver, Olha as peraí, armadilhas, né? olha aqui, a gente pode furar e dar uma resposta bacana a essas armadilhas. Né, Lúcia? É que o marketing fazia a gente comprar aquilo que a gente não quer, na época que a gente não pode, com dinheiro que a gente não tem, para mostrar para quem a gente não gosta, uma pessoa que a gente não é. É isso? Então, assim, Mais ou menos essa, assim, por essa aí. armadilha estava prontinha, né? Prontinho. E Mas ela vocês não tava- começaram a desfazer essa ela não armadilha. estava dando certo. Ela não estava dando certo. Tinha alguma coisa que estava
travando. Então, vocês são o início da experiência de consumo de shopping malls. E aí começa a abrir o shopping. Começa a abrir luz Buscar dados. luz edital, bota relógio, bota banco para sentar, dá conforto para as pessoas. O chão não escorregava mais. Você me lembrou bem. Tinha um lance do chão que era... Precisava escorrer. Precisava ter bastante cera para escorregar. Para andar mais rápido. Isso, para andar mais Para devagar. olhar a vitrine. E olhar a vitrine. Isso, Maurício, era técnico. Técnica americana. Isso era técnico, não fazia propositalmente. Então, assim, tudo isso mudou. A gente mudou o piso do Rio Sul inteiro. Então, vocês foram humanizando, então, essa história, Ouvindo as esse tempo. pessoas. Eu- Ouvindo as pessoas. Eu principalmente. fiquei, quer dizer, me tornei a pessoa mais feliz do mundo porque ele pegou a listinha, né? Falou. Aquela lista do você, Vamos vamos fazer. ticando essa lista. Vamos lá, banco, né? Vamos Botar. pra sentar, Vamos trazer. botar. Bora, banco. Cinema, vamos botar. Mercado também, né? Tinha Mercado. assim. Porque- Mas também tirava um pouco do mercado de rua, né? Também, onde você traz um espaço, incomoda um tiquinho o outro, né? É. Eu vou citar aqui, por exemplo, falei aqui sobre drogaria. Né? Não havia drogaria em shopping. Por quê? Qual a razão? Porque a drogaria, em princípio, não poderia pagar Aquele aluguel. aquele aluguel que Que não cabia no... não cabia. Né? A rentabilidade por metro quadrado era de uma drogaria baixa. Então, pô, eu não vou ter, vou deixar um vestuário. Então, assim, o mix de lojas tinha lá 40% de âncoras, como eu falei aqui, o tamanho da mesma, os outros 60%, 80% é vestuário. Não tinha muita coisa diferente disso, não. Hoje, mudou totalmente. Esse início de mudança, que foi ali nos anos 90, foi uma progressão, vamos lá, geométrica para o que está acontecendo hoje. Ou seja, antigamente que mandava era o produto, depois começou a mandar informação, dados, né? Aí depois com foco em consumidor, uma orientação. É o objetivo da experiência do cliente ser completa. É isso. E aí Esse é o momento. traziam vocês essa visão, né? Então vocês são os primeiros. Não, É. com certeza a gente participou disso tudo aí, desses primórdios. O americano, e a gente sempre olhou o americano. O americano sempre foi precursor disso tudo. Então a gente olhava o americano. O que ele está fazendo? Está botando entretenimento dentro do shopping. Mas, pô, usa uma área enorme para fazer uma pista de patinação. Vai. Aquilo gerava fluxo. Vai usar sim, porque aquilo é um diferencial. Deixava um espaço desejado. A satisfação do Peraí, cliente, eu vou a falar, eu vou satisfação da puxar família. agora para a Lúcia. O americano faz o que você fez com a Lúcia. Ele olha, pesquisa o tempo todo. Eu que sempre acreditei nisso, Lúcia. Eu Então- também acredito em pesquisa. Sempre falo para todo mundo, eu acredito em pesquisa. Agora, Cláudio, Lúcio, meu avô, né, que era um cara muito bacana, tinha umas frases, né, legais, Lúcio. Ele falava que no Brasil 70% de todos os dados e todas as estatísticas eram falsos, inclusive esses que eu estou dando agora para vocês. Assim, mas a gente, né, sabe que as pesquisas elas não resolvem todos os problemas, elas amenizam muitas dores, né? Ontem, por acaso, estava com um amigo de vocês, o Rico, E, e também foi um dos precursores sem nessa coleção de dados para que vocês pudessem tomar melhores decisões. Sim, com certeza absoluta. pesquisa qualitativa, ele faz muito bem também, né? Muito legal. Não era só quantitativa. A empresa era ideia, É, comunicação, uma coisa. Isso aí. e ele está aí nesse circuito. Ontem, por exemplo, fui ao jogo do Botafogo com ele, ganhamos de 0-1. Foi triste lá. Tá bom, tá tudo bem, porque vale o encontro com os amigos e a experiência, mais uma vez, que também vocês acham que acabam levando isso para os estádios. O estádio deixa de ser um ponto de jogo e passa a ser um ponto de experiência. Uma coisa que eu gosto de fazer assim, um paralelo, né, em relação à parte de entretenimento, gastronomia ou a experiência que a pessoa tem no shopping, né, eu gosto de comparar muito com as praças, porque com o passar do tempo você deixou de ir à praça na rua, né, aquela praça que você frequentava, pô, vamos encontrar. Que era o ponto de encontro. Que né? era o ponto de encontro. Tinha até o Então, coretinho lá. a gente até observa os eventos que acontecem atualmente nos shoppings, eles remetem a esse encontro na Das praça, entendeu? Você está trazendo para dentro do shopping
com conforto, com segurança. Onde eu percebo Entendeu? muito isso é no Shopping Tijuca, porque ali é a extensão. O Shopping Tijuca é a extensão do tijucano, né? Ali. Eles Isso. ficaram muito tristes agora nesse episódio, mas já estão se recuperando. Exatamente. Então, aí o shopping se torna a grande praça do bairro, né? Que antigamente era uma coisa só comercial, né? Isso, Naquela época. essa Não, vou lá comprar uma roupa. Hoje não. Hoje você vai passear, você vai levar seu filho, tem entretenimento, vai no McDonald's, vai no cinema, vai também utilizar a parte de serviços, a parte de bem-estar, de saúde. Então, mudou, virou um grande complexo. Então, é muito mais uma experiência, né, física nesse varejo do que simplesmente um ambiente de consumo, né? Porque às vezes a pessoa até vem para o shopping e acaba comprando online, não é isso? Também tem essa questão desse digital, né? Que é físico e digital, né? Uhum. Não tenha dúvida que, pelos shoppings terem poucos donos, esses shoppings tradicionais, eles têm poucos donos e tem uma administração fortíssima e todos os contratos são de aluguel. Isso parece pouco, mas é isso que dá ao shopping o manejo. O tenant mix. Ele consegue se adaptar muito rapidamente ao mercado, ao que o mercado exige. Tem as tendências. As tendências do mercado. Então, ele consegue, ele faz a pesquisa, o pessoal já está querendo... Isso cabe aqui, isso não cabe, isso... Não, você vai lembrar, você quando entrava em shopping, você entrava para comprar. Você não ia para o shopping fazer outra coisa, senão para comprar. E ele tinha 40% do shopping, eram lojas âncoras tradicionais. Mesma, Riachuelo, Renner, lojas tradicionais. C&A, né? Pernambucana, essas são as lojas americanas, essas são as lojas que eram a ancoragem tradicional. E o restante era vestuário. Tele-Rio. Com um pouquinho de serviço. Com um pouquinho de serviço. O restante era vestuário com um pouquinho de elétrico e um pouquinho de serviço. Esse era o mix que se montava. Hoje, se você entrar no shopping, as ancoragens são completamente diferentes. Essas lojas continuam a existir, continuam a vender muito bem e continuam a ancorar. Porém, aparecem outras coisas muito fantásticas. Eu vou te citar uma delas, todo mundo aqui está... A praça de alimentação, lá da época. Fast atrás, food. Onde tinha o fast food, que era fantástico, americano, né? Pra caramba. Então, aquelas praças de alimentação, você comprava, era rápido, com atendimento. Isso era o must. Se você comer rápido para comprar, né? Hoje, exatamente. Hoje, se você olhar, uma das grandes restaurantes, né? A gastronomia invadiu os shoppings. Né? E onde a pessoa fica. Né? O restaurante você fica. Isso. Você não vai comer rápido. Você entra com a família, senta, conversa. A gente tem um parceiro que é o 348 que está muito feliz. É um restaurante de grife que está dentro aqui do Shopping Rio Design. Está feliz da vida. Isso aí. Ocupa um espaço e muitos outros restaurantes, né? Haskell, né? Que ocupam lugares em espaço grande. E não necessariamente, assim, aí quando a gente fala âncora, né? Às vezes é o propósito, né? Qual é o propósito daquela operação? Porque nem sempre vai ser mais aqueles 9.000 metros da mesbla, né? A gastronomia, você pode ter um restaurante, esse, por exemplo, pode ser um restaurante âncora para o redesign, entendeu? Então, assim... Restaurante destino, que a gente chama, né? Destino. O cara vai lá... Para o restaurante. Para o restaurante. Mas só que tem segurança, tem refrigeração, né? Acho que tem três coisas que ficaram assim muito fortes nessa mudança daquela coisa do americano para o estilo brasileiro, que foram nossas, né? Que nós colocamos em shopping center, que eu digo o mercado brasileiro. Academia. É verdade. Academia, que é o bem-estar. Todos têm agora, né? 2, universidade. Universidade. Pô, o americano é... universidade para shopping, não, Lúcio? Não. Aqui, ó. Foi, Lúcia? A Lúcia no Madureira Shopping tinha uma a Estácio de Sá, no Madureira, 6.000 metros de Estácio de Sá. Foi um espetáculo. Tá? Foi. E a terceira, e aí eu vou contar essa história da terceira, porque foi contada pelo presidente da Brascan, o doutor... Já que deu uma... Não, perdão, da Brascan não. Zé Isaac Pérez. Multiplan. Isaac Pérez, Multiplan. Que foram a questão do serviço médico. Né? Então, ele contou essa história lá na abertura lá do curso, ele foi convidado para fazer uma palestra. Então, ele contou o seguinte, que ele levava toda semana a mãe dele ao médico.
ela já estava com mais de 90 anos. E aí, o dia que ela saía feliz, ela falava assim, ai, meu filho, estou tão feliz, me leva lá no shopping para comprar uma coisinha para criança. Aí ela saía triste, ai, estou tão triste, eu vou ali, me leva lá, porque eu quero tirar da cabeça essa coisa dos exames. E aí ele falou, quando levantou, por que eu não faço? E criou o centro médico Visionário. do terceiro. Dentro do Barra Shopping, né? Isso não se falava em pandemia. Isso. Né? Isso aí foi bem, lá atrás. Início dos anos pandemia. Visionário, super. Foi assim uma loucura, porque, inclusive, ele não existia o terceiro andar, ele fez uma obra para fazer aquele terceiro andar. E hoje talvez seja um dos espaços mais importantes para Sem dúvida, né? Pelo menos ali no Barra Shopping. E aí tem uma coisa que Lúcia e Cláudio sempre reforçam muito, quer dizer, todas essas inovações foram no sentido, né, daquela coisa de olhar, melhorar a experiência do cliente. Isso aí. Entendeu? Sempre olhando, Você já para o pegando cliente um modelo final. americano e aperfeiçoou e talvez eles copiem a gente, né? Humanizando. Humanizando. Né? Entendeu? Porque- Trouxe um jeito É. fantástico de coisa. Então, hoje um shopping precisa muito mais do que simplesmente preencher lojas. Sem dúvida. Qual é o papel hoje, né, Lúcia, Cláudio, dessa curadoria de marcas para criar um ambiente relevante para o público? É uma boa pergunta, porque as marcas, elas também estão sofrendo. Quando a gente fala de marca, estou falando mais de vestuário. Perfeito. Então, o vestuário sofre um pouco. Até por conta do digital também. Esses Né? tecnológicos, essas empresas também de, sei lá, de aparelhos mais Não, mas eletrodomésticos também não? não, aí o que acontece? O shopping, como eu falei, se adapta. Aham. Então, ele vem trazendo para o mix uma atividade, o Lúcio falou agora do centro médico, e o shopping vem trazendo uma atividade que é bem-estar, que é estética. Né? Então, hoje vocês têm cabeleireiro. Coisa que o cara não pode comprar pela Shopee. Ele vem para fazer, ele vai. Sobrancelha, né? Tem loja de esmalteria. Então, o bem-estar, Botox, tem loja de Botox, cara. Entra lá, faz Botox. Então, assim, isso dentro das lojas. Então, olha só como muda. O vestuário perde. Dentro das lojas de vestuário? Não, loja que não loja que está vazia. Dentro do mix, né? Mas Dentro do mix. De Acaba repente prevendo. aparece assim, ué, que loja é essa aqui? Ah, essa é uma loja de Botox. É. Para você ficar bem. O spa está dentro do shopping. O spa vem para dentro do shopping. Hoje Porque é o Rony Mais bem-estar. inaugurou Bem-estar. lá. E principalmente após a pandemia. É. Porque após a pandemia, o cuidado com a saúde ficou redobrado, né? Virou prioridade. Todo mundo. E aí você também pergunta a pro cliente. longevidade, né? Tá Isso. todo mundo São as duas. ficando mais velho e mais velho, mais velho, mais velho, né? Tá todo Sim, mundo. mas, tipo assim, eu estou ficando mais velho e melhor. Isso, com Né? qualidade. Eu quero Envelhecer com qualidade de vida. Exatamente. Então, vocês estavam me falando, eu me lembro aí de um papo nosso, num encontro que a gente teve anteriormente com a Lúcia, sobre a questão também de trazer as moradias para dentro do shopping. Isso é tendência ou isso já não é mais? Isso, assim, não vai acontecer dessa forma. Isso são os projetos multiuso, né? Que, por exemplo, eu estava falando para você do Downtown, né? O Downtown, quando foi pensado lá, Tua casa. quando ele foi pensado lá atrás, ele foi pensado em reunir como os town centers americanos, né? Porque ele era um espelho de um town center. O que eles reúnem? Lojas, quer dizer, comércio, salas comerciais, escritórios e residência. Hotel e residências. Esse é o town center. Quando vieram para cá, foram tentar implantar, esbarraram na legislação. A legislação da época que o Downtown foi pensado, projetado, não permitia residência e loja no mesmo espaço. Então, por isso, o Downtown não tem residência. Alguns empreendimentos, eu vou citar aqui o Link, por exemplo, que é ali na Ayrton Senna, que vieram bastante tempo depois, já aproveitaram uma mudança na legislação e colocaram um hotel residência, dentro no mix de lojas e no mix de salas comerciais. Então, assim, como eu falo, sempre esses empreendimentos se adaptam.
Então, tem hoje multiuso. E sempre pesquisa, né? Porque é Tem, pesquisa que está mas, assim, fazendo... não tem mais achismo. Até para você montar o mix, tem que ter a pesquisa, né? Até para você fazer qualquer trabalho de planejamento, tem que... Você pode ter a sensibilidade, né? Claro, você tem a sensibilidade que aquilo vai caber um tal, não sei o quê, mas é muito melhor você perguntar, que aí você vai com certeza. Eu quero entender aqui, vocês vão com certeza fazer algum tipo de projeção, mas mudou muito o perfil da família, né, nos últimos 30 anos. Antigamente as pessoas tinham 5, 6 filhos, hoje tem 2, 1, tem pet, né, mas ao mesmo tempo a população envelhece, né, e também os shoppings, para o etarismo, né, ou seja, para a economia prateada, é também né, um pote de ouro, não é isso? Sem dúvida. Como a Lúcia estava falando, está atendendo a longevidade e a saúde. Né? A saúde, as pessoas estão querendo, procuram isso, né? Principalmente depois da pandemia. E atender a longevidade vai de academia, vai de tudo. Assim, hoje você entra num shopping, falando num shopping regional, tradicional, você entra no shopping... Tem até loja de roupa, né? Tem até loja de roupa. Mas tem espaço para cadeirante, tem gente fazendo espaço para pessoas autistas. Então, assim, as pessoas estão ligadas, muito estão ligadas. Estão vendo os diversos segmentos da sociedade com um olhar de lupa. E estão trazendo a questão da coletividade, né, do social. Acaba sendo um espaço de experiências. A praça, a questão da praça que a gente estava falando. Né? O encontro. Ponto de encontro confortável. Ver e ser visto, né? A pessoa quer passear ali. Deixa eu pegar aqui um ponto que vocês dois tocaram com muita propriedade, que nós sofremos uma grande pandemia. E isso gerou, no consumo, uma mudança de hábito do consumidor para uma explosão de internet. Né? Os shoppings, enfim, reagiram e tudo mais. Como é que vocês estão vendo agora, né, que a gente tem 4, 5 anos que a pandemia se foi, como é que vocês estão vendo esse novo momento? O que é isso para vocês que estão dentro do ambiente shopping center, as projeções do que mudou, qual é a tendência, o que pode vir pelo futuro? Em primeiro lugar, veio a parte do respirar ar puro. Então, áreas abertas são sempre bem-vindas. Né? Então, por exemplo, vamos lá, eu vou botar alguns exemplos que todos aqui conhecemos. Rio Sul é um shopping fechado, compacto, monolítico. Então, para ele se adaptar, é mais difícil, mas ele tenta. Se você for subir, vai subindo, tem lá o terraço, ele tem uma luz zenital, ele tenta entregar da forma que ele pode. Perfeito. Algum shopping que inaugurou depois, por exemplo, ele já inaugurou pensando nisso. Em áreas abertas, parques. Tem alguns shoppings que são fechados aqui, mas do lado criaram áreas de convívio, parques, downtown. Aproveitou espetacularmente a pandemia. Ele acabou crescendo. Aqui no Rio é pioneiro downtown nesse conceito, né? Aproveitou espetacularmente pós-pandemia. Ele colocou 14 mini-parques dentro do ambiente dele. As crianças vêm, direto vêm. Quer agradar o pai que vai comprar, agrade meu filho, né? Aí o pai vem, a família vem, tudo um atrás do outro. Então, assim, respirar ar puro foi muito legal. E isso é uma tendência que não tem volta. Não volta mais. Não volta mais. Então, as pessoas criaram espaços de restaurantes ao ar livre. Eu vou lembrar do Parque Shopping lá, que é bacana pra caramba. Entendeu? Então, assim, todo mundo está ligado, e eu, como sempre falo, no momento. Tem naquele shopping ali também na Zona Norte, a Rua do Rio, né? Rua do Rio, que também tem aquela cara de aberto, né? Precisa, né? Então, alguns shoppings se adaptaram, que puderam se adaptar, e os que vieram depois já vêm com uma outra tendência. Só para ter uma ordem de grandeza assim, Lúcio, quantos shoppings a gente tem hoje no Brasil? Você tem 700 shoppings no Brasil. Você lembra que eu falei que a gente começou 1980 tinha 4? Sul, Barra Shopping, Norte Shopping, Plaza. E quando começamos o curso, eram 160. 700 shoppings no Rio ou não, no Brasil. Distribuídos por quantos grandes grupos aí? 5, 6? Hoje são muito poucos os grupos.
A maioria está dentro desses 6 grupos grandes que existem. Perfeito. Mas ainda existem os shoppings de família, né? Que é aquela cidade. O cara é o dono do shopping ali, é como se fosse o dono do prédio. Isso aí. Né? Só não tem mais. E aí, pô, só não tem mais. É isso, a gente está aqui para falar, porra. Só não tem mais porque nós estamos com um governo que Não está ajudando. trabalha com uma Selic de 15% ao ano. Então, Quem investir? é que vai tirar dinheiro para investir para ganhar 18% ao ano, com um risco absurdo de Claro, é um risco. investimento, de tamanho Da de operação, investimento. né? Fazer uma Então operação. está todo mundo quieto esperando. Eu vou falar para vocês, eu acredito em 2027, Uhum. independente de quem venha, mas eu acredito que em 2027 em diante vai soltar, o Brasil vai ter uma... É porque, Novo na verdade, essa respiro. concentração de renda ela é cada vez maior por quem não trabalha, ou seja, o dinheiro trabalha para eles. Ontem eu estava conversando com o Sávio aqui e ele falou assim, Sabe não, do trem de corpo. sabe do trem, né? Ele falou assim, não, Maurício, eu não sei negócio de bolsa, eu não aposto em bolsa, eu não tenho nada dessa especulação. Então, todo o meu dinheiro eu invisto em outro projeto. E o projeto que trabalha tem retorno sobre investimento. Sem dúvida. E o que acontece é que essas concentrações acabam gerando, né, claro, ao invés de a gente abrir emprego, o cara concentra a renda e aí aumenta a violência, aumenta todo esse processo dentro de um país, né, que uma minoria talvez morra de medo, porque precisa de carro blindado, e uma maioria morre de fome, porque também pagar. E aí eu queria a opinião de vocês nesse momento, né? As facilities, né, segurança, manutenção, que é quem toca a operação, né, manobrista, eles precisam de um cuidado especial. Eu acho que os pisos são muito baixos, eles entregam muito, são responsáveis pelo NPS do shopping, ou seja, Sim. pelo índice de satisfação, e eu acho que quem garante dignidade para o consumidor de shopping é essa ponta. Vocês concordam? Concordo em gênero, número e grau. Gênero, número e grau, isso aí. É, É o pessoal que está ali É no o dia a ponto dia. é o ponto de contato. E o ponto de Exatamente. contato, se ele tiver mal-humorado, se ele tiver triste, ele estraga a experiência. É o banheiro. Ele estraga a experiência do cliente. Então, esse cara tem que ser muito, muito valorizado, muito bem tratado. Não tenha dúvida. E às vezes a gente fica vendo algumas empresas que talvez não consigam dar o mínimo, né? Assim, no café da manhã para o cara começar a trabalhar. É a chance do sujeito ter ali um plano de saúde, já que os salários não conseguem ser tão altos. Ou seja, a gente precisa trazer também essa consciência de... não estou falando aqui de socialismo, não somos capitalistas, trabalhamos com shopping, trabalhamos com escola de negócio, mas garantir mais dignidade à ponta, né? Não, com certeza. Isso aí com certeza. Você que vive ali, o chão. Isso é fundamental, porque assim, a pessoa, eles estão ali, eles estão lidando, eles se dedicam, eles se entregam. Se você falar mal do shopping perto deles, eles vão defender, pelo menos é assim que eu vejo a equipe, né? E muitas vezes você vai tentar enxugar valores, né? Quando você tem que trabalhar o condomínio, por exemplo, né? Calma aí, vamos aqui, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, e muitas vezes acontece deles serem penalizados, né? Uhum. Então, isso é difícil. Na minha opinião, tem que ser mais do que investimento, treinamento. E aquela festa para o funcionário, né? Para ele se sentir partícipe desse processo. O pertencimento, né? O cara isso. tem que ter a sensação que ele faz parte ali. Que ele chega, porque ele já chega num ambiente que talvez ele não possa consumir, ele vê todo mundo consumindo. Então, se ele não tiver um mínimo de dignidade, uma sala de repouso naquela hora dele de descanso, né? É o mínimo necessário, é um banheiro limpo, porque ele limpa o banheiro de todo mundo. De todo mundo, exatamente. E aí o banheiro dele lá está sujo, está precário. Então, é a cadeira que... Eu agora vou perguntar para você, Maurício, porque você tem participado de diversos cursos dentro dessa área de shopping center com essas equipes. O que você tem percebido dentro disso? Você pode trazer aqui, que eu acho que é muito importante trazer essa visão. Eu percebo sempre que o início do encantamento externo começa no encantamento interno. Então, assim, é sempre muito bom quando a gente verifica, né, Cláudio e Lúcio falam que eles defendem a marca quando eles se sentem protegidos. Sim. Né? Então, cada funcionário, seja ele direto ou indireto, ou seja, terceirizado,
ele passa a ser um embaixador da marca do shopping, da experiência, e passa a ser um grande anfitrião dentro desses espaços. Eu acho que, e como, às vezes, as diretorias elas estão distantes dessa base, talvez elas não encontrem assim, uma solução. E aí, acho que vocês, como gestores de shopping, né, sabem muito bem onde é que o calo aperta e, às vezes, o que não precisa muitos investimentos para melhorar a experiência do consumidor, não é isso? Não precisa. Não é muita coisa. Né? É tratar bem. Exatamente. É tratar bem. Não tem jeito. Tratar bem essa turma, atendendo às necessidades deles, tentando colocar um belo salário, boas condições de trabalho, tem que tratar bem. Brincando aqui, a gente chega no shopping, eu sempre falo, o shopping abre às 10, né? Você tem que chegar cedo. E você chega e vai andar pelo shopping. E aí você vai ver a tua turma trabalhando, porque eles estão que preparar o teatro para abrir sem nada, tudo arrumadinho. E eles estão lá trabalhando. E você passa, ele te olha, você fala, bom dia, tudo bem? Beleza. E o Fluminense, o Flamengo. Isso aí. Esse tratamento é primordial. Falou comigo. Falou com... Pô, ele sabe meu nome, sabe? Só leu o crachá ali. Sabe só o nome. E esse cara já ganhou o dia. Então, assim, é o tratar bem pessoal e tentar prestar serviço para ele também. Criar serviços bacanas para ele. Queria trazer aqui uma pergunta que está agora no contexto de todos os empresários. E queria saber, eu não tenho opinião formada ainda sobre isso, normalmente eu tendo a defender a uma escala reduzida de 5x2, mas para esse ambiente de shoppings, eu tenho visto escalas até mais inteligentes de 12x36. Mais inteligente. Mais inteligente. Essa é a melhor que existe. 12x36. Perfeito. Porque, em princípio, 12x36 você trabalha 12 horas direto, né, com, claro, intervalo para almoço, em algum momento, e descansa no dia seguinte. Aí volta para trabalhar 12 horas e descansa no dia seguinte. Vai pegando sábado, domingo, feriado, o que for. Para malls, eu acho que essa, então, essa é geral. Em geral, para banheiro, para segurança, limpeza, manutenção, tudo. Essa escala é mais saudável. Porque, de verdade, as pessoas que trabalham nessas funções normalmente moram nas áreas periféricas, então demoram 3 horas para ir, 3 horas para voltar, né? Moram em espaços e territórios mais complexos de acesso. E eu vejo que, às vezes, né, isso aí é um grande ganho para... E muitas vezes, esse profissional, ele, como é 12x36, no dia seguinte ele consegue também um outro trabalho. Sei lá, pode aumentar a renda dele. Exatamente. Né? Então, eles gostam, normalmente eles gostam. Faz o brigadeiro para vender, né? Faz uma complementação de renda. Complementa e não perde a formalidade. Né? É o famoso corne, eu tenho meu corne ali por fora. Agora, os lojistas eu não vejo essa escala. A escala de loja, vamos lá, 10 às 10. 4 às... 10 às 22. Aí eles fazem normalmente 2 turnos, 10 às 4 e 4 às 10. E 16 às 22. São 2 turnos dentro de uma loja, né? Um shopping pesado. Alguns shoppings trabalham de forma diferente porque também não tem tanto... não tem tanto movimento para suportar isso. Mas a maioria trabalha assim. E aí são obrigados a dar um descanso de domingo por mês, que a gente abre domingo, né? Comércio E tem o sindicato também dos lojistas, né? Que eles são atuantes, né? São fortes? São fortes. São bem fortes. Fiscalizam, então assim... Então, tem que seguir. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, olhando para frente. Quer dizer, a gente está tendo um crescimento imenso, né? De novo, falando aqui da questão do mercado, a internet... Mercado Livre, Shopee, olhando para isso, né, que isso é tendência irreversível, qual é o crescimento, para onde vai se dar o crescimento do shopping nas experiências para o consumidor para você conseguir atrair esse cara? Que visões é que vocês têm? Por exemplo, vou dar um exemplo, né, os shoppings que aderiram à questão do PET, né, que hoje está muito forte. Tem mais pet do que a gente? Pois é. Né? Então, verdade.
Pois, como é que vocês estão enxergando esses novos mercados, essas novas tendências? Nós éramos da época que era do Eduardo Dussek, que era troque seu cachorro por uma criança pobre, né? Hoje não, hoje os cachorros estão ganhando. Tem creche, né? É isso. Tem de tudo. Enfim, vamos lá falar disso. Há cerca de 25 anos atrás, eu fiz uma palestra na Abrace. A Abrace fazia os congressos, fiz uma palestra na Abrace falando do advento internet. Porque a internet ia acabar com o shopping center. Há 25 anos atrás, quando a internet começou a chegar... Falando isso da rádio também. Acabou. Rádio. Acabou. Pô, todo mundo vai comprar em casa. Para que o pessoal vai se deslocar, estacionar? E aí eu citei, na época, um filme chamava Advogado do Diabo, que tinha o Keanu Reeves e o Al Pacino. E o Al Pacino fazia o papel do diabo. E no final do filme, a câmera vai para ele e ele fala a frase: a vaidade é o pecado que o diabo mais gosta. Então, por essa vaidade humana que precisa ver e ser vista, é que a internet está onde está e o shopping está onde está. Acho que você para todo mundo, né? Com certeza. Você hoje, se você for ao shopping hoje, passou pandemia, ainda não tem inaugurado tantos shoppings como a gente estava conversando, você vai encontrar os shoppings abarrotados de gente. Todos os shoppings estão muito cheios. Ou seja, está até precisando abrir novos para dar uma arrumada, mas é isso. Então, o que o shopping faz, Lúcio? O shopping se adapta. Então, está diminuindo, porque como tem a compra forte pela internet, então as grandes âncoras elas estão diminuindo de tamanho. Eu não preciso mais ter 2.500 metros. Vai ter uma adequação. Aí dá lugar, de repente, para entretenimento. Aí abre restaurante. Você trazer uma coisa. E essa inteligência que a CG Malls faz, é isso? É esse estudo? É essa consultoria? Exatamente. Essa ferramenta, né? Essa identificação, como criar um bom mix, um mix assim, saudável. Curadoria. Isso é ciência. Né? Mas como criar isso? É onde a gente... Então, a CG Malls, ela é a empresa que a gente recomenda aqui com os parceiros. E falada pelo Lúcio, que vocês também, isso aí para mim é uma recomendação aqui para quem está nos escutando, porque como esse também é um espaço de confiança, né? Porque antigamente a gente só acreditava na televisão e na rádio, né? Hoje os podcasts estão aí. E eles são nichados. E quem sabe a gente não consegue aqui fazer um podcast exclusivo só para essa área de shoppings, né? Que eu acho que isso tem muita relação, muito interesse e tem uma segmentação específica, não é isso? Sim, eu gosto muito dessa ideia. Acho que vocês dois, como professores da Fundação, e o Lúcio, por ter já também criado lá o MBA, então isso eu acho que vale a pena levar essa ideia para ser chancelada para a Abrace. A Abrace não tem ainda, com certeza, um podcast falando sobre o assunto. E a Abrace pode ser bem melhor também? Sem dúvida, sempre pode ser melhor. Pois é isso. Cláudio, Lúcia, assim, parece que não, mas já passou uma hora. Meu Deus. Muito rápido. Muito rápido. A Lúcia falou assim, poxa, será que eu vou... Lúcia, é um papo, assim, é o que vocês fazem todo dia, né? A gente está aqui nesse processo. Eu não podia deixar de agradecê-los. Acho que temas não faltarão para a gente conversar sobre isso, mas falamos sobre pessoas, processos, tecnologia, a tecnologia invadindo e complementando. Inovações. Tem uma frase, Edução, você fala sempre dos nossos quadradinhos, e eu me lembro de uma frase do passado que era: quem não for ponto .com será ponto morto. Isso aí. Só que isso não é uma verdade para shopping, porque quem for ponto .com pode ser ponto shopping, né? Porque as experiências elas se complementam, porque há uma experiência transversal, né? Multidisciplinar, e acho que é isso que a CG Malls faz com os novos estabelecimentos e com os antigos que querem se reposicionar no mercado. Isso aí. É isso, Lúcia? Você que está nesse chão de fábrica ajudando esses empreendimentos? Sem dúvida. Eu queria só acrescentar mais o que está em voga hoje, que é a IA, né? Inteligência Artificial. Como é que isso
da mesma forma que lá a internet impactava 25 anos atrás, pô, a inteligência artificial vai impactar? Sim, vai impactar porque eu vou conhecer melhor você, cliente. Como ferramenta, Vai ser uma ferramenta espetacular para mim, que eu vou te conhecer, eu vou te entregar melhor ainda o que você quer, porque eu vou saber o que você quer. descobrir tudo. Eu vou descobrir tudo sobre você, o que eu posso te atender, como posso te dar conforto, bem-estar, como você pode atingir a sua longevidade. Eu vou aprender e vou fazer. Vou entender quantos pets você quer ter. É isso. Quais são os pets. E administrar essas mudanças e traduzir essas mudanças em produto, linha de produto, serviço e felicidade, porque felicidade dá lucro. Sempre. Boa, essa frase é espetacular. Isso é ótimo. Parabéns. Que bacana. Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado, Cláudio. Lução, obrigado aí mais uma vez por essa parceria aí de Claudinho, nos ajudar a convidar essas feras aí do nosso espaço de shoppings pioneiros e sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada. Estamos juntos. Então, agora, meu agradecimento aos nossos patrocinadores Insetizan e Sol e Neve, empresas que acreditam que boas experiências começam com cuidado, responsabilidade e compromisso com as pessoas. E a você que nos acompanhou até aqui, se esse episódio fez sentido para você, aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, porque pode ser bem melhor, porque toda experiência começa com uma boa conversa. E ser bem melhor é um processo contínuo. Nos vemos no próximo episódio e até lá.